Queremos? Porque eu imagino que tenha inclusão do ponto de vista mais identitário, mas também tenha outros tipos de inclusão, né? A gente tá bem acostumado com a do tipo mais identitário. Mas deve ter vários outros tipos de inclusão. Eu não sei se aqui não tem outro tipo de inclusão no livro do Soca. Ou se Não, também é identitário. Não sei. não, só que a Caeta não fala em inclusão especificamente, né? Uhum. Mas fala na igualdade, né? Igualdade. De oportunidades, igualdade na questão legal, enfim, tudo, né? Uhum. Mas eu gostei muito quando eu fui estudar inclusão com um livro do Peter Mittler, Peter Mittler. que é um estudioso da área inglês, Uhum. né? E o livro dele, ele traz um estudo das ações de inclusão que aconteceram na Inglaterra, Uhum. faz uma avaliação delas, Olha só. mas para avaliá-las, ele estuda ações de inclusão na Europa como um todo, assim, Ele faz o né? comparativo. Um comparativo, Ah, que legal. Então, bem legal o trabalho dele. E aí ele traz uma ideia de inclusão que também gostei muito, assim, que despertou, caraca, é isso, né? Uhum. Pelo menos no meu ponto de vista. Que a gente não tem que incluir o ser humano, né? A gente tem que incluir o todo. Então, assim, a escola não tem que ser inclusiva para a pessoa que tem uma deficiência, para a pessoa da questão da identidade de gênero. Não. A escola, ela tem que ser inclusiva para todos. Aquela criança que sofre bullying, ela precisa de uma escola inclusiva, Entendi. entendeu? Uhum. Então, a ideia de inclusão dele é de construir uma escola que abarque o todo, Que abarca tudo. que todas as pessoas sejam bem-vindas na escola, Uhum. tá? Que tenha esse ambiente, esse clima. Para ter esse ambiente, esse clima, é preciso pensar nas especificidades de cada um. Uhum. Mas se eu tenho uma escola lá inclusiva que ela possibilita que uma cadeira de rodas tenha rampa, né? Uhum. Isso não é inclusão ainda. Uhum. Isso é uma faceta da inclusão. Então, eu gostei muito dessa ideia que ele traz Uhum. de ser um todo, Uhum. né? Bom, essa é uma ideia de inclusão, então, que eu gosto muito, que eu estava estudando para o concurso, né? Então, me bateu a porta, assim. E ele traz alguns exemplos que eu quero trazer, assim, para a gente refletir um pouco, né? Existem países que trabalharam com projetos caminhando, assim, pensando. Teve países que não criaram projeto nenhum até o ano do livro, se eu não me engano, é 2015, eu acho. Ah, é Não vou saber recente. bem, É bem 2013, novo. é recente. Não vou falar o ano porque eu vou errar. E tem países como a Itália que fizeram, tipo assim, um tsunami. Não, a partir de agora tem que ter inclusão. Uhum. Então, e ele Ah, são faz diferentes modelos. diferentes modelos. E aí ele fala do modelo italiano, que ele foi um modelo talvez um pouco ruim, pensando pelo lado de que não preparou professores, que não preparou Ah. pais. Não, a partir de agora tem que Trocou o incluir. carro andando. Trocou o carro A andando. pneu da O pneu carro, do carro do andando. carro andando. Tá? E assim, trocou os 4 pneus. Não foi Nossa. um só. Sem Tu vai macaco ver. mecânico. É. Só que ao mesmo tempo ele faz uma avaliação muito interessante. Que mesmo trocando, é um dos países com uma inclusão bem avançada hoje. Uhum. Os professores, a gente, né, fala muito assim que a inclusão precisa de uma formação, que a gente não está capacitado para fazer essa inclusão da melhor forma, mas ao mesmo tempo que os professores não estavam capacitados, eles foram atrás de fazer a coisa acontecer e desenvolveram coisas maravilhosas. Se Na comprometeram. pressão, se comprometeram também, né? Uhum. Na pressão. Então, assim, ele faz essa avaliação, foi uma das avaliações que foram boas. E outra coisa que eu percebi daí é que a Inglaterra, embora tenha problemas, né, como todo país, eles pensaram a inclusão desde muito antes do Brasil, por exemplo. Então, 1980, de quando é que é a Salamanca? A Declaração? Declaração de Salamanca? Ah, eu acho que é mais ou menos por aí. Por aí, né? Então, a partir disso, eles já começaram a pensar no como fazer. Aí tá, teve um governo lá que pensou legal, que pensou ideias bacanas. Aí veio outro governo que tirou, que diminuiu o investimento. Então, tem todo esse problema, assim. Mas sempre os governos vieram falando e buscando solucionar essa questão da inclusão, né? Uhum.
eu não estudei muito sobre inclusão no Brasil, mas ouvir governos falar em inclusão é uma raridade ainda hoje. Você Uhum. não vê um presidente falando em inclusão, você não vê um governador falando em inclusão, né? Falando em educação como um todo. Então a Verdade. preocupação deles era premente, assim, Uhum. né? Mesmo que em alguns momentos fosse para corresponder aos movimentos sociais, que Aham. também eram muito fortes, movimento de paz, Sim, aham. movimento de associações Uhum. das pessoas portadoras de deficiência, né? Uhum. Então veja a inclusão dessa forma, assim, eu acho que é um movimento que a gente precisa pensar no todo, Uhum. né, dentro da escola, e ele precisa abarcar a sociedade e a política no sentido de se falar sobre isso, se Uhum. movimentar as pessoas para que esse assunto fique premente também nas relações sociais, nas relações dos poderes, né, enfim, por aí. E criar estruturas para isso também, E né? aí sim, com certeza. Porque eu me lembro quando a gente pensou em trazer essa temática, né? Foi bem na época que estava muito o assunto de, não vamos mais fazer inclusão, né? Que houve Uhum, todo um projeto aí de, né, Como os alunos de assim? inclusão. Não sei se tu acompanhou, uns meses atrás, o Ministério da Educação trouxe a ideia de, né, alunos de inclusão atrapalham uhum, É na sala de aula. sério? E aí Ah, não vi isso aí. houve todo um movimento, principalmente de famílias, né? Uhum. Dizendo quantos filhos não atrapalham, né? uhum, Esses filhos que são alunos de inclusão não estão atrapalhando na escola, né? E Uhum. é muito uma visão de quem está fora da sala de aula, porque não conhece o quanto a educação ela já é diversa, né? Em Uhum. muitos aspectos, mas de fato a universidade que eu tinha falado lá no começo, ela não nos prepara para um monte de coisa, né? uhum. E nesse campo a questão da inclusão a gente aprende só na sala de aula também, né? Porque tipo quando eu comecei a dar aula no ensino fundamental, tipo falavam lá esse aluno é PIE. Pie. Que é isso? Que é pior. Aí agora Bah. o que significa lá, mas eu sei que é um plano individualizado de ensino. Ah, entendi, Algo assim, entendi. que tipo, tem que dar na tua aula preparar uma atividade específica para aquele aluno, tal, Entendi. pensar em como ele pode, dentro do Aí, que está dependendo do trabalhando, trazer ele professor, vai para. encarar como um acréscimo de trabalho. Dependendo do professor. Sim, ah, mas na verdade eu não sabia nem tipo, o que era, porque eu não tinha Uhum. trabalhado com isso, né? Então, foi um desafio, até porque, tipo, há alguns alunos que chegam no sexto ano, por exemplo, mal alfabetizados. Uhum. Então, tipo, tá, e daí como é que eu vou trabalhar com esse aluno em história se ele mal sabe ler e escrever? Então, tipo, há o desafio porque eu não sou alfabetizador, eu não sei como ensinar a ler e escrever. Então, tipo, isso eu não vou Uhum. ensinar, vou trabalhar com ele como, então, né? Ou Uhum. com ela como. Então, foi um desafio. E é até hoje, né? Porque, tipo, a gente Uhum, não tá preparado para isso. Mas, tipo, eu tenho uma turma de sexto ano, que tem alguns alunos mais de inclusão, assim, e aí tem uma estagiária que fica junto. Tipo, é Uhum. outra realidade, né? Quando tem alguém para te ajudar na sala de aula, Ah, com uhum. certeza. porque daí sim, tu consegue realmente incluir. Porque senão, se tu tem uma sala com 30 e 30 e poucos, né? E tem um, dois, três alunos ali que tem que dar uma atenção um pouco mais individualizada, aí, de fato, tu não tá fazendo inclusão, né? Uhum. Porque aquele aluno vai ficar excluído durante a aula. Ele não vai conseguir Perfeito. acompanhar como o restante da turma. Então, houve todo esse debate há uns meses atrás aí. Ainda se fala sobre isso, mas né, o debate mais intenso foi há uns 2 meses atrás, eu acho. Por essa questão de que o aluno de inclusão atrapalhava o Uhum. bom andamento das aulas, né, e tal. Porque E aí ele incluía alunos exigiria. autistas e Uhum. tal, né? Sim. É Com porque síndrome de por Down. isso tu falou de estrutura. Porque a estrutura é Sim, essa possibilidade de dar a atenção que precisa. que numa sala com 35 tu não consegue. Não Agora, se as consegue turmas tivessem sozinho. menos alunos, já seria muito mais fácil. Uhum. Sim, tem umas escolas que tem essa proposta, né? Sim. Sim. Mas igual, tipo, na legislação, para cada um aluno de inclusão, diminui um aluno na turma. O que é muito pouco ainda, né? Uhum. Porque as Sim. turmas já são gigantes. Porque, sei lá, numa turma de 35, tu tem um aluno de inclusão, tá, a turma vai ter 34. 34. Tá. Uhum. Não fez uma diferença tão grande, né? Sim. Talvez uma proporção maior, tipo uns 5, ou uns Para que de 10, fato possa incluir uns esse. 25. O Zé, uma vez, não sei se tu vai te lembrar de uma aluna que era, acho, do primeiro ano, cadeirante, Uhum. que eu lembro que, enquanto o Zé dava aula pra turma dela, eu dava aula na sala que ficava bem de frente pra quadra. Aham. E aí eu lembro que eu ficava impressionado como é que o Zé sempre conseguia incluir ela na aula de educação física. Ai, que legal. Porque Ah, devia ser um desafio, né? um desafio. Mas, Como é que tipo, fazia? eu me lembro que uma vez eu vi, eu não vou lembrar da atividade, não, mas que
Eu não lembro se ela tava fora da cadeira de rodas. Aham, botando tinha em cima dos incluído- meus pés, acho. Isso. Que eu pensei, isso é inclusão. Uhum. Porque, tipo, se ela ficar só assistindo os outros fazendo, não tá incluindo. Ela tá junto, mas ela não tá participando. Então, é o que eu tento fazer nas aulas de história com os demais. Tipo, tá, como é que esse aluno pode participar, né, de uma discussão aqui? Por exemplo, eu só usar um exemplo ali que é com uma aluna de inclusão, quando ela tava no 7º, que é uma aluna que mal sabe ler e escrever. Daí eu lembro que a gente tá trabalhando feudalismo. Eu trouxe pra ela a imagem de um castelo, né, o que tinha em volta do castelo e tal. E aí o que eu conversei com ela ali era, tá, quem tá no castelo? E quem tá fora? E qual é a relação de quem tá dentro com quem tá fora? E, tipo, se ela entendeu isso, ótimo, ela já entendeu o sistema feudal. Ela não precisa entender todo o resto todas os impostos, não precisa entender tudo isso. Mas ela entendendo a relação que havia ali, uma relação social que havia muito ali, bom. já tá ótimo. Então, eu acho que a inclusão passa por aí, né? E essa aluna, ela vê muitos filmes, ela gosta muito de filmes. E eu me lembro que as nossas conversas eram mais assim, em cima de filmes. E ela participava da aula contando os filmes. Então, Maravilhoso. vamos trabalhar os hebreus. Eu vi um filme sobre isso. Os 10 E aí ela mandamentos. comentava. Eu não me lembro se foi esse, porque eu não sei se foi nessa época. Mas aí ela contava, tipo assim, uma aluna de inclusão que ela tava contando ali pra turma o que foi, né, a história lá dos hebreus. Então, tipo, né, trouxe ela pra dentro da aula e isso. Aí, de fato, tem uma inclusão, né? E olha que maravilhoso, Gui. A ideia de incluir todos que o Peter Mittler fala, né? Antes ele pergunta, tá, mas incluir aonde? Oh, boa. Vai muito boa, né? Tá, inclusão, mas vou incluir aonde? Incluir numa sala, incluir em cima de uma mesa, incluir num caderno. Então ele fala que é incluir todos no todo. Todas as pessoas no todo de conhecimento, todas as pessoas no todo da sociedade, todas as pessoas no todo de oportunidades, né? Então incluir o todo, todos no todo, né? E aí tu despertas, caraca, isso é mágico, né? E aí então o Guilherme inclui ela e ela traz o filme para incluir ela na história. E ela inclui os colegas no cinema. Vai, é Entende? verdade, né? Porque desperta Tudo o outro, integrado, né? né? Tudo integrado. Então, na verdade, o todo seria o viver os relacionamentos possíveis, tudo que é possível para todo mundo, né? Porque quando você inclui ela na escola, na aula de história, através do cinema, mas tem uma criança que nunca assistiu no cinema, ela é inclusa no cinema? Ela sabe que existe e sabe o que procurar. Perfeitamente. E, Mas que legal, e tem a oportunidade, eu posso gostar disso, posso experimentar. E tá, talvez não é minha praia, posso não gostar, enfim. Mas você dá a oportunidade pro todo, né? E mesmo que não goste, já se conhecer um pouco mais, né? Ó, eu sei que eu não gosto de filme de Perfeito. histórico. Autoconhecimento. Sei que não gosto. E tem uma outra questão, né? Ela falando, talvez atinja muito mais pessoas na turma com do que a certeza. minha fala. Porque ela vai Porque às falar vezes a gente... uma linguagem muito mais acessível, que mesmo que eu Exatamente. tente, eu não vou conseguir acessar a maioria. E vai levar a emoção que talvez, se tu fosse falar do filme, não tem a emoção que ela teve assistindo. Sim. Né? A riqueza de A detalhes. riqueza de detalhe, porque ela assiste o filme de uma forma única, que é só dela, e sente de uma forma única, que é só dela, ela tá compartilhando aquilo, Sim. né? Sim, e não adianta, né? Quando a gente fala eu sei que na história é bem assim, né? Tu trazer uma informação não significa que aquilo vai se tornar a identidade da pessoa, né? Então tu precisa de maneiras de tornar aquela informação alguma coisa que construa a subjetividade daquela pessoa, né? Isso não é tão fácil assim. Eu só dizer que o Dom Pedro teve em Porto Alegre não é a mesma coisa que eu dizer que tu é brasileiro. Tipo, tem essa passagem que daí a sociologia fala muito, né? Da passagem do coletivo do social pro individual. Sim. Bah, eu ficaria a noite inteira aqui conversando com vocês, mas o muito prédio bom. fecha. O Olha, prédio fecha às 10. passa rápido.